Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um aulão aí especial nessa semana. Dessa vez nós vamos falar de um assunto aí bem tranquilo, que é o ICMS. Sem dúvidas, é um dos principais vilões aí dentro da área fiscal. Muitos de vocês me mandam dúvidas todos os dias, têm questionamentos, têm incertezas na hora de fazer a apuração do ICMS. Tem dúvidas que foram enviadas durante o intensivão do setor fiscal e, conforme prometido, a nossa pegada aqui nessa aula vai ser de esclarecer as dúvidas que foram mandadas por vocês durante o intensivão do setor fiscal que aconteceu na semana passada, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, chama aí a galera, chama todo mundo para participar desse aulão. Essa semana aí, de forma completamente especial, a gente fez 2 aulões. Na terça-feira, eu fiz um aulão junto com o professor Marcos Lima, onde nós esclarecemos aí as dúvidas que foram enviadas por vocês sobre o Simples Nacional durante o intensivão. Nós falamos muito sobre Fato R, sobre cálculo da alíquota efetiva, sobre RBT12 e início de atividades. Então, ficou bem bacana esse aulão. Se você ainda não assistiu, está lá no YouTube disponível para que você possa rever, mas vai ficar no ar por pouco tempo. Eu bati nessa tecla sobre a aula ficar no ar por pouco tempo durante o intensivão do setor fiscal. Algumas pessoas não acreditaram, mas é o prometido, é o combinado. Meu avô já dizia que aquilo que é combinado não é barato nem caro, então a gente combinou que as aulas iriam sair do ar em uma semana e saíram do ar conforme nós havíamos dito, tá? Então, se você participou do intensivão do setor fiscal, parabéns, você teve ali um aproveitamento muito bacana dos conteúdos. Uma pergunta já adiantando, tá? Que vocês estão me fazendo muito, é a respeito do certificado de participação no intensivão do setor fiscal. Todos aqueles que assistiram às aulas vão ter direito ao certificado de participação, tá? Fique muito atento ao seu e-mail. É através do e-mail que eu vou mandar as informações para que você possa fazer a solicitação do seu certificado, tá? Eu bati nessa tecla também muito durante o intensivão, que é importante que você marque o meu e-mail com uma estrelinha para que você possa sempre estar recebendo, haja uma garantia de que você não vai deixar de receber os meus e-mails, pois é a partir dele que funciona a maior parte da minha comunicação com vocês, convidando para as aulas, disponibilizando materiais, convidando para outros eventos online e também, nesse caso em específico, é também através do e-mail que eu vou mandar as informações para que você solicite o certificado do intensivão do setor fiscal. Ah, professor, eu não estou recebendo e-mail, eu não vi os seus e-mails. Procura direitinho, procura no seu spam, na lixeira, procura na aba de promoções. Às vezes, os servidores de e-mail acabam direcionando os e-mails para lá. Procura, meu e-mail está sendo enviado para você todos os dias eu mando e-mail com conteúdos, com lembretes a respeito dos cursos. Então, fica aí ligado, não deixe de dar uma olhada, tá? Bom, queridos, vamos lá dar início à nossa aula, mas antes de nós começarmos, eu preciso só dar um aviso importante, tá? Como vocês sabem, estão abertas as inscrições para uma nova turma do curso de formação em analista fiscal e na descrição aqui do vídeo eu sempre deixo 3 links, tá? O primeiro link, você faz diretamente a sua inscrição, garante a sua vaga, lembrando que durante essa semana o curso está com R$ 1.000 de desconto, então ele deixou de ser de R$ 1.997 e está apenas por R$ 97, tá? O segundo link é onde você pode acessar a página do curso, ver o conteúdo programático, ver o currículo dos professores, tirar dúvidas relacionadas ao treinamento. E o terceiro link é onde você pode chamar um dos nossos consultores para falar no WhatsApp, para tirar suas dúvidas particulares a respeito do treinamento, tá? Vou pedir também, pessoal, para que o nosso editor, o pessoal da nossa equipe aqui, coloque para vocês também os links para que você possa ver o parcelamento do curso no boleto, tá? Esse é um dos pedidos que vocês me fizeram muito, tá? Tanto durante o intensivão como no aulão de terça-feira, pedindo para que a gente abrisse a possibilidade de parcelar o curso no boleto bancário. A nossa equipe de trabalho, a nossa equipe de suporte, perdão, trabalhou muito para poder fazer as configurações, as parametrizações que permitissem, junto à plataforma de pagamentos que a gente utiliza, que fosse liberada a opção para que você pudesse parcelar o seu curso no boleto bancário e já está disponível essa possibilidade, tá?
Portanto, não tem desculpa, não tem mais mimimi. Você agora pode também parcelar o seu curso de formação em analista fiscal no boleto bancário, tá, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso aulão de tira dúvidas sobre o ICMS. Eu já inicio aqui, como sempre, pedindo desculpa a vocês, caso vocês escutem algum menino chorando, algum menino gritando. Eu estou aqui no meu home office, e no meu home office meus filhos estão em casa, e então a bagunça aqui é grande, tá, pessoal? Quem me acompanha lá no Instagram, de vez em quando, eu posto alguns vídeos ali com os meus filhos, então aqui pode ser que algum menino bata a porta, hein? Então já estou lhe avisando antes, para você não se surpreender, tá? Pois bem, pessoal, eu selecionei aqui dúvidas que foram enviadas por vocês durante o intensivão do setor fiscal sobre o ICMS. E é extremamente compreensível que você, que seja aí um profissional da área fiscal, que tenha anos de experiência na área fiscal, ou que seja até mesmo alguém que está iniciando, que você tenha muitas dúvidas com relação ao ICMS. Eu costumo dizer que em matéria doutrinária, o ICMS ele é o segundo tributo mais complexo do Brasil, perdendo somente para o imposto de renda. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando a gente vai falar do seu aspecto operacional, prático, sem sombra de dúvidas, o ICMS se torna o tributo mais complexo do país. O celular está aqui na mão, que é para mim poder ver as dúvidas de vocês, tá, pessoal? A minha equipe selecionou aqui, ó, várias das dúvidas, está dando para vocês ver, várias das dúvidas que vocês enviaram ao longo do intensivão. Eu vou deixar ele aqui pertinho de mim para mim poder ver, ler, citar o nome de vocês, tá? E também esclarecer aqui as questões. Pois bem, o ICMS ele tem sim toda uma complexidade porque ele acaba estando envolvido em todas as operações que são praticadas pelos contribuintes do tributo. E é interessante, pessoal, que a gente já comece a nossa aula esclarecendo quem que é contribuinte do ICMS. Porque, geralmente, quando eu faço essa pergunta, né, eu pergunto assim, ó, pessoal, quem é que é contribuinte do ICMS? É muito comum que eu receba respostas do tipo, ah, professor, quem compra e vende mercadorias. Ah, professor, quem tem inscrição estadual. E essas respostas, elas não estão erradas, tá, pessoal? Elas não estão erradas porque, normalmente, quem compra e vende mercadorias é contribuinte do ICMS e também quem tem inscrição estadual pode ser contribuinte do ICMS, mas numa condição diferente, num regime outro, num regime especial. Então, é interessante que a gente entenda a base dessa conceituação. E nós temos a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, ela se configura como a principal norma de regulamentação do ICMS no nosso país. Então, qual é a dica que eu deixo para vocês? Quer começar a estudar o ICMS? Vai lá, Lei Candir compilada. Como eu já expliquei para vocês durante o intensivão, quando você pesquisa no Google a lei compilada, lá no site do Planalto, ele vai te trazer a lei com todas as suas alterações, ele vai marcar ali o que é que já foi revogado, e o que tiver ali normal é porque está vigente, tá? Então, pessoal, quando a gente se depara com essa situação envolvendo o ICMS, a gente precisa entender primeiro quem que são os contribuintes. E nós temos, pessoal, contribuintes que são com características que estão previstas na lei, e nós temos contribuintes que fogem um pouco daquelas características que estão previstas na lei, que são chamados contribuintes especiais, contribuintes em situações específicas, e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Pois bem, então, pessoal, uma das dúvidas que já foram enviadas durante um intensivão do setor fiscal é a dúvida da Josiele Borges, que ela vai ser o carro-chefe para esse nosso aulão, tá? A Josiele, ela disse o seguinte: boa noite. Como devo começar o estudo da legislação do ICMS? Pensei que fosse pelo regulamento do meu estado, mas pelo que vi, estou errada. Bom, Josiele, muito interessante essa sua questão, porque isso remete exatamente para aquilo que eu estava falando, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender é quem é que é contribuinte do ICMS. E essa conceituação do contribuinte a gente encontra na Lei Complementar 87 de 1996. Aí você pode estar acertando. Tá, professor, mas isso que diz essa lei se aplica ao meu estado? E a resposta é sim, tá, pessoal? O que nós precisamos entender para estruturar todo o raciocínio das dúvidas que eu vou responder para vocês
é que o ICMS, muitas vezes, ele é enxergado pelos profissionais da área fiscal como sendo assim, ó, o ICMS do meu estado é diferente. Professor, aqui no meu estado o ICMS é diferente. E a primeira coisa que você precisa entender, que precisa ficar claro, é que apesar de, sim, o teu estado ter um regulamento do ICMS e o teu estado criar o ICMS, tecnicamente falando, né, do ponto de vista da Constituição da legislação tributária, é o Estado quem cria, o que você precisa entender é que o ICMS ele respeita uma matriz constitucional que tem por base uma hierarquia normativa. E essa hierarquia, ela traz como fonte principal do direito tributário a Constituição Federal, e essa fonte principal, ela também é a fonte principal do ICMS. Então, nós temos lá dentro da Constituição Federal, lá no artigo 155 da Constituição, todos os princípios constitucionais relacionados ao ICMS. Quando a gente fala isso, pessoal, isso remete muito a um aspecto teórico, né? A gente fala princípios constitucionais, Constituição Federal. Aí muita gente às vezes diz assim, ó, professor, o senhor vai falar de teoria. Não, tá, pessoal? Não. Os princípios constitucionais, eles são completamente recepcionados pelo regulamento do teu estado e acreditem, tá? Todas as operações que vocês lidam no dia a dia, seja quando o contribuinte faz uma compra, uma venda, uma transferência, uma remessa, uma bonificação, numa substituição tributária, num diferencial de alíquotas, numa redução de base de cálculo, eles estão obedecendo exatamente os princípios constitucionais, aquilo que está previsto na Constituição Federal. Então, depois que a Constituição Federal traz ali à luz do princípio da legalidade o ICMS, a possibilidade de que os estados eles tenham a competência para instituir e cobrar o ICMS, nós temos a regulamentação daquilo que está previsto na Constituição através das leis complementares. E a lei complementar principal do ICMS é exatamente essa lei que eu estou citando para vocês, a Lei Complementar 87 de 96, que é a famosa Lei Candir, e que ela vai trazer ali a definição de quem que é contribuinte do ICMS. E ela diz que é contribuinte do ICMS quem atende a uma de duas características, que são completamente subjetivas, tá? Que são essas características? Primeiro, quem tem habitualidade na circulação de mercadorias, na comercialização. É muito importante, pessoal, que a gente deixe claro também, algo que também pode parecer conceitual, mas que é fundamental, que quando a gente trata no ICMS como um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte e serviços de comunicação, a gente precisa entender que essa circulação de mercadorias que está previsto na lei pressupõe um negócio jurídico, uma transferência de propriedade. Porque senão, pessoal, qualquer coisa seria hipótese de incidência do ICMS. Então, por exemplo, eu estou aqui com um lápis em azul da minha filha, e aí eu estou levando esse lápis e colocando aqui em cima do móvel. Houve a circulação da mercadoria. Depois, eu peguei o lápis e trouxe de lápis de novo aqui para o porta-lápis. Houve circulação de mercadorias. Se a gente fosse levar ao pé da letra, só porque houve uma circulação mínima de mercadorias, iria haver, então, a incidência do ICMS. E o que eu estou dizendo para vocês é que não, a gente não pode ter essa visão completamente literal. Nós precisamos pressupor que por detrás dessa circulação de mercadorias existe um negócio jurídico, existe uma transferência de propriedade. Portanto, pessoal, contribuinte do ICMS, num primeiro momento, é aquele que tem habitualidade na circulação de mercadorias. E essa habitualidade significa que eu compro mercadorias com o objetivo de revender e estou sempre fazendo esse processo de negócios jurídicos. Só que vocês vão concordar comigo que a habitualidade é algo subjetivo. Por quê? Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que eu comprei os fones de ouvido que eu estou usando aqui para gravar essa aula, falar com vocês aqui, tá?
E eu comprei esse fone de ouvido para o meu uso pessoal. Só que vamos supor que um de vocês chegue para mim e diga assim: ah, professor, gostei muito dos fones de ouvido e quero comprar. E aí eu digo: ah, tudo bem, eu estou querendo comprar outro também, eu vou te vender. E aí eu vendi esse fone de ouvido. Quando eu vendi esse fone de ouvido, houve um negócio jurídico, houve uma transferência de propriedade. Eu posso me considerar, então, um contribuinte do ICMS? Pessoal, por mais que eu até emitisse a nota fiscal, eu não sou contribuinte do ICMS. Por quê? Porque não há um caráter de habitualidade nessa minha circulação de mercadorias. Eu não sou alguém que está vendendo mercadorias com frequência. Eu não estou vendendo celular, eu não estou vendendo fone de ouvido. Não é esse o meu negócio. Então, eu não posso ser considerado um contribuinte do ICMS nesse momento. Porém, existe a segunda característica de um contribuinte do ICMS, que essa segunda característica é o intuito comercial. Então, eu mesmo sem habitualidade, quando eu compro uma mercadoria com um intuito ou em volume que caracterize o intuito comercial, eu vou ser contribuinte do ICMS. Portanto, se eu tivesse comprado esse fone de ouvido com o objetivo de revendê-lo, o meu intuito era comercial, então eu já poderia ser considerado contribuinte do ICMS, independente da habitualidade. E outra coisa que poderia caracterizar o meu intuito comercial seria a quantidade. Imagine que eu comprei 20 fones de ouvido desse, 30 fones de ouvido desse. Eu não tenho como comprar 30 fones de ouvido e dizer que é para o meu uso. Ele não é descartável, eu não vou usar, jogar fora e amanhã eu abro outro para começar a usar. Se eu estou comprando nessa quantidade, nesse volume, isso caracteriza um intuito comercial. Então, às vezes, mesmo sem habitualidade, eu posso ter um intuito comercial caracterizado, tá? Então, por exemplo, é a minha primeira operação de circulação de mercadorias, essa compra de 30 fones. Então, mesmo sem habitualidade, eu tenho a característica do intuito comercial. Pessoal, eu sei que esses dois conceitos são subjetivos, eu sei que podem ter dúvidas aí na cabeça de vocês, já que a gente está fazendo esse aulão nessa modalidade aqui de bate-papo, mas é interessante que você já crie esse parâmetro, que já haja esse despertar na sua mente sobre essas duas características do contribuinte do ICMS. Por quê? Porque eu te desafio aí no regulamento do seu estado, seja qual for o estado do Brasil que você esteja me assistindo, e você vai encontrar no regulamento do teu estado que contribuinte do ICMS é quem tem habitualidade ou intuito comercial. Ponto. E é essa lógica toda que eu quero construir para responder a pergunta da Josiele. Então, a Josiele chegou e disse assim, ó, eu pensei que eu deveria começar a estudar o ICMS pelo regulamento do meu estado, mas aparentemente eu estava errado. Sim, estava errado. Por quê, pessoal? Vamos raciocinar comigo. Eu tenho a hierarquia normativa. Eu tenho a Constituição Federal como a fonte primária. Eu tenho, depois da Constituição Federal, a regulamentação complementar, que, na verdade, são as regulamentações complementares, porque eu vou ter várias legislações, várias leis complementares. E aí eu cito mais uma vez a principal, como a Lei Candir. Nós temos os convênios e protocolos, que são os acordos entre os estados. Nós temos o regulamento do estado como sendo algo que está mais embaixo dentro da hierarquia. Como eu falei lá na aula 3 do Intensivão, nós temos ainda os atos COTEPs, os ajustes CINIEFs, os atos do CONFAS. Então, existem toda uma legislação tributária que envolve o ICMS, mas que ela tem como ponto principal a sua matriz constitucional. Então, Josiele, por onde é que se deve começar a estudar o ICMS? Pela matriz constitucional. Se eu destrinchar como que está previsto o ICMS na Constituição, se eu destrincho tudo aquilo que é dito no artigo 155 da Constituição, eu já tenho uma excelente base constitucional do que é o ICMS. E tudo aquilo que
traz divergência com aquilo que está previsto na Constituição, é considerado, portanto, inconstitucional. E se é considerado inconstitucional, pode ser a característica de uma cobrança indevida, que você, enquanto profissional da área fiscal, deve questionar. Então, pessoal, muito interessante essa linha e esse raciocínio. E é exatamente por isso que o módulo de ICMS do curso de formação em analista fiscal é comigo, o módulo de ICMS é comigo, chamei a responsabilidade, traz para mim aí esse módulo de ICMS, porque eu fiz questão de começar indo lá no artigo 155 da Constituição e eu leio, explico, faço exemplo prático de cada artigo, de cada inciso. Só para vocês terem uma ideia, só sobre o princípio da não cumulatividade, eu faço um destrinchar completo com vários exemplos matemáticos, utilizando inclusive casos e situações reais, e eu faço isso tanto com o princípio da não cumulatividade, como com o princípio da seletividade, o princípio da isenção, imunidade da não incidência, imunidade e não incidência como dois postulados diferentes. Nós temos a questão do estudo das alíquotas internas e interestaduais. Nós temos a questão da operação com energia elétrica, operações de telecomunicações. E aí, depois que a gente estuda toda a previsão constitucional em detalhes, a gente vai para a Lei Complementar 87 de 96, para a continuação da regulamentação complementar, e estuda ela artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Então, lá nós vemos todas as hipóteses de incidência do ICMS, todas as hipóteses de incidência específica do ICMS e também, que não é menos importante, as hipóteses de não incidência do ICMS. Então, Josiele, eu acredito que a sua dúvida ela tenha ficado esclarecida, tá? Ela tenha ficado esclarecida e a gente vai avançar aqui nas questões, tá? Bom, pessoal, lá na aula 2 do Intensivão do Setor Fiscal, que foi na aula que eu mostrei uma apuração do ICMS, eu expliquei que o ICMS ele é um tributo indireto. E por ser um tributo indireto, significa que ele incide sobre o consumo, sobre a circulação de mercadorias, de bens e de serviços. Portanto, o ICMS normalmente, por ele ser um tributo indireto, ele tem uma característica de ser por dentro. Então, por exemplo, quando eu estou pagando, vamos supor, R$ 5 nesse lápis, vamos supor que em cima desses R$ 5 a gente tenha R$ 1 que seja ICMS. Esse ICMS está embutido no preço, está dentro do preço. Então, R$ 5 é o preço do lápis, mas R$ 1 desses 5 é ICMS. Por que eu estou falando isso? Porque tem a pergunta aqui da Márcia Gomes, que a Márcia Gomes perguntou o seguinte: sempre vai ser pagamento antecipado do ICMS? O que é que ela estava perguntando, pessoal? Quando teve a compra do ICMS, lá no exemplo que eu utilizei, a compra da mercadoria, perdão, lá no exemplo que eu utilizei, a pessoa que estava comprando pagou R$ 5. Só que quando ela pagou R$ 5, eu expliquei que embutido nesses R$ 5 estava R$ 1 de ICMS. O exemplo lá era uma compra do atacadista comprando mercadoria da indústria e que tinha lá um valor de ICMS dentro dessa operação. E eu disse que naquele momento o atacadista estava pagando o ICMS que estava embutido no preço da mercadoria e ele já estava pagando antes mesmo de ter vendido, simplesmente porque ele estava comprando. E aí muita gente caracterizou isso como um pagamento antecipado, o que de fato é porque está embutido no preço. Só que eu não usei essa terminologia, tá, de pagamento antecipado, porque dentro do ICMS nós temos a antecipação parcial e total, que é um outro princípio, uma outra forma de cálculo, tá, que eu exploro e ensino profundamente também lá dentro do curso de formação em analista fiscal. Mas, entendendo a pergunta da Márcia Gomes, que foi: sempre vai ser pago antecipado o ICMS? E também complementando com a pergunta da Jaqueline, que diz o seguinte: é opcional pagar antecipadamente?
E aí eu pego essas duas perguntas que têm relação direta e digo, sim, vai ser pago sempre de forma antecipada. Sempre, eu e você, sempre que a gente comprar uma mercadoria, um bem, ou um serviço que for tributado pelo ICMS, quando a gente paga por aquele bem, quando a gente paga por esse serviço, você está pagando já o ICMS. Se eu estou falando de um contribuinte, de uma empresa que trabalha com comercialização de mercadorias, que compra e vende mercadorias, esse ICMS ele está pagando antes de fazer uma venda. Portanto, ele está pagando o ICMS de forma antecipada. E esse pagamento antecipado, ele não é opcional. Por que ele não é opcional, professor? Porque está embutido no preço. Eu não escolho dizer assim, tira do preço aí da mercadoria o ICMS. Não, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como tirar do preço da mercadoria o ICMS. Portanto, esse pagamento ele está sendo feito, sim, de forma antecipada. Repito, tá? Não vamos confundir esse pagamento do ICMS que está embutido no preço, que eu estou dizendo que por estar pagando no momento que eu compro, eu estou pagando antecipado, com a antecipação, tá? A antecipação parcial e antecipação total, que acontece nas operações interestaduais entre contribuintes do ICMS. Não, isso aí é uma outra coisa que a gente vê profundamente somente dentro do curso, tá? Como eu sei que muitos de vocês que estão aqui me assistindo esse aulão hoje, já são alunos do curso de formação em analista fiscal, vocês podem ficar tranquilos, ficar com o coração tranquilo, porque lá a gente aborda tudo isso de forma muito profunda, tá? De forma muito profunda. Bom, a Ana Paula Maganha, ela pergunta o seguinte, professor, dê um exemplo de uma empresa do Simples Nacional, que é comércio de produtos com substituição tributária e também tributados. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas pagam o ICMS normal, devido nas suas operações, por meio do próprio DAS, né? Por meio do próprio cálculo do Simples Nacional. Como eu falei para vocês na aula do Intensivão, o Simples Nacional nada mais é do que uma forma de você fazer um recolhimento consolidado dos tributos. E dentro desse recolhimento consolidado está o ICMS. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando a empresa optante pelo Simples Nacional ela compra um produto que esteja sujeito à substituição tributária, ela vai pagar a substituição tributária por fora, muitas das vezes, do próprio DAS. Por quê? Porque a substituição tributária será uma forma de cálculo e de apuração do ICMS, um princípio que vai ser cobrado à parte. E esse é um dos pontos mais polêmicos envolvendo o Simples Nacional, tá? Só que, quando esse contribuinte do ICMS, ele paga ICMS substituição tributária por fora do Simples Nacional, ele pode abater isso lá no cálculo do DAS, tá? Ele pode ir lá e marcar que o ICMS já foi pago por substituição tributária e dessa forma o valor do teu DAS vai ser menor sem o ICMS, tá? Então, Ana Paula, é basicamente o seguinte, um contribuinte comprou uma mercadoria por R$1.000, o ICMS substituição tributária, ele é por fora. Eu acabei de falar para vocês que o ICMS normal, ele é por dentro do preço. Então, quando eu compro a mercadoria, dentro do preço daquela mercadoria tem um ICMS. O ICMS substituição tributária é uma das suas características ser por fora. O que é ser por fora? Então, eu tenho os R$5 do lápis, só que por esse lápis estar sendo cobrada a substituição tributária, eu vou pagar os R$5 do lápis e vou pagar mais R$1 por fora, que vão dar R$6, então, por conta desse R$1 ser ICMS substituição tributária. Então, essa empresa ela vai pagar os R$5 do lápis, mais R$1 do ICMS substituição tributária, porque ele é por fora. Só que, na hora que eu for pagar o DAS em cima das minhas vendas, eu preciso informar que eu pago substituição tributária, que aí eu abato do DAS um valor do ICMS, tá? Então, é importante entender isso, tá, pessoal? A substituição tributária,
é um dos grandes vilões envolvendo o ICMS. O pessoal tem muita dúvida sobre substituição tributária. Substituição tributária ela tem modalidades, tá? Ela pode ocorrer para trás, ela pode ocorrer para frente e ela pode ocorrer de forma concomitante. E aí, muita gente confunde, né? Confunde o tipo de substituição tributária, que pode ser para trás, para frente, concomitante, com as formas de se calcular a substituição tributária, que aí pode ser por MVA, com MVA ajustada, através de pauta fiscal. Então, existem formas de cálculo da substituição tributária que são diferentes dos tipos de substituição tributária, tá? Bom, continuando aqui, nós temos a pergunta aqui da Cristina Naves, que diz o seguinte: professor, poderia explicar por que em Minas Gerais a transferência de material de uso e consumo entre as unidades, no caso, uma transferência interestadual, ela é tributada? Bom, pessoal, esse é um ponto polêmico, tá? Por que pode ser considerado a transferência de material de uso e consumo como tributado? Porque o ICMS ele é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. Então, eu estou fazendo aqui, no caso da Cristina Neves, a pergunta dela é o seguinte: estou fazendo uma transferência de material de uso e consumo de uma unidade para outra, que está em outro estado. Então, está havendo uma circulação de mercadorias. E essa circulação de mercadorias é de uma unidade para outra. Quando a gente fala de contribuintes do ICMS, cada unidade possui uma inscrição estadual própria. E por possuir uma inscrição estadual própria, é considerado contribuinte individual do ICMS. E ao ser considerado contribuinte individual do ICMS, a gente está falando de uma transferência de propriedade, de um negócio jurídico, e, dessa forma, é uma hipótese de incidência do ICMS. O que acontece é que existe uma previsão na Lei Complementar 87 de 96 que essa transferência ela pode ser feita pelo preço de custo. Se ela pode ser feita pelo preço de custo, imagine que eu dei entrada naquele lápis por R$1, então aí vamos supor que eu paguei por R$5, perdão, vamos supor que eu paguei R$1 na compra. Quando sai para me transferir para uma unidade, eu vou transferir pelos mesmos R$5. E aí eu vou ter o débito de R$1. Se o crédito foi R$1 e o débito foi R$1, quando eu fizer um encontro de contas, o valor a recolher foi 0. Aquela unidade que recebeu a mercadoria, ela vai dar entrada nesse ICMS e, normalmente, quando ela está tomando essa entrada, ela vai ter ali o impacto monetário sendo neutralizado. Só que, qual que é o grande problema dessa questão? O grande problema dessa questão é que o material de uso e consumo ele não dá direito a crédito de ICMS. Portanto, o que é que acontece? Eu comprei a mercadoria, paguei R$5, desses R$5, R$1 é débito, é crédito, né? Deveria ser crédito para mim, porque está embutido no preço. E quando eu transferi a preço de custo, eu transferi por 5, eu vou ter o débito de 1, débito menos crédito, deveria se anular. O problema é que a Lei Complementar 87 de 96 prevê que é proibido tomar crédito de ICMS sobre material de uso e consumo. Na verdade, num primeiro momento ela diz que pode, tá? Lá no módulo de ICMS do FAF eu explico tudo isso em detalhes. No primeiro momento a lei diz que pode, mas ele posterga essa possibilidade lá para o futuro. E aí, se eu não posso tomar o crédito, então, se de toda forma esse dispositivo está me impedindo de tomar o crédito, eu acabo tendo débito e acabo tendo que pagar. Mas, resumindo aqui a pergunta da Cristina, por que a transferência ela pode ser tributada? Porque é uma circulação de mercadorias. O Edinaldo Filho falou o seguinte, ó, nesse caso, e aí ele está remetendo, viu, pessoal, o exemplo que foi dado lá na aula do Intensivão. Lá na aula do Intensivão, o atacadista comprou a mercadoria por R$5.000 e R$900 estava embutido no preço. Então, essa foi exatamente a pergunta do Edinaldo Filho. Nesse caso dos R$5.000 que o atacadista comprou,
Já estava R$ 900 de ICMS? Sim, Edinaldo. Os R$ 900 já estão embutidos dentro dos R$ 5.000, tá? Eu tenho aqui a pergunta da Karina Gonçalves, que ela perguntou o seguinte: Felipe, mas não são todas as situações que geram crédito, no caso do comércio atacado e varejo. Tem alguma subjeção à tomada de crédito? Sim, pessoal. Nós não vamos poder tomar crédito de tudo, tá? Eu acabei de citar um exemplo para vocês que a lei ela barra, ela impede a tomada de créditos na aquisição de mercadorias para uso e consumo. Também não vou poder tomar crédito quando eu compro mercadorias que estão sujeitas a qualquer tipo de isenção, imunidade ou não incidência. Por que eu não posso tomar crédito? Ou então, por que eu tenho que anular o crédito da minha entrada nessas hipóteses? Ora, porque eu não sou contribuinte de fato, eu não suportei o ônus fiscal. E é interessante, está lá no FAF, eu também destrincho de maneira muito aprofundada os conceitos de contribuinte de fato, contribuinte de direito, que são muito aplicáveis aos tributos indiretos, tá? Se você trabalha no setor fiscal, apura ICMS e não sabe o que são contribuintes de fato, contribuinte de direito, não sabe como é que funciona a cadeia econômica, não sabe quem é que está suportando o ônus fiscal em cada etapa da cadeia econômica, pelo amor de Deus, cuidado. Provavelmente você está apurando o ICMS errado. Eu bato nessa tecla, pessoal, e repito, não há mais espaço para amadores na área fiscal. O risco fiscal associado a essa atividade, né, de apuração de tributos, de envio de SPED, é muito grande. Portanto, você ter caído no setor fiscal de paraquedas é uma coisa que não é culpa sua, você estava querendo trabalhar, você estava atrás de um emprego, você caiu lá de paraquedas. Mas você permanecer cheio de dúvidas, você permanecer fazendo as coisas erradas, é uma decisão sua, tá? Porque eu estou te convidando, desde segunda-feira, a fazer tua inscrição no curso de formação em analista fiscal, a você conhecer mais profundamente sobre a legislação tributária. Eu estou te convidando a estudar, a entender, a se tornar um especialista na área fiscal, deixar de ser um operador do setor fiscal. Então, cai de paraquedas, não é culpa sua, tá? Eu caí de paraquedas, muitos de vocês caíram de paraquedas na área fiscal, mas ensejar no erro, permanecer no erro, é uma decisão sua, tá? É uma decisão sua. Então, você pode decidir, vai dormir toda noite preocupado de amanhã a empresa que você apura o tributo se levar uma multa, vai dormir toda noite sabendo que você enviou um SPED fiscal e tendo medo de amanhã essa empresa ser fiscalizada e penalizada, ou você vai estudar de forma simples, prática, através de um método bem estruturado, dedicando ali 25 minutos somente do seu dia para aprender de verdade, trabalhar com segurança, dormir tranquilo e não ter amanhã que pagar a multa. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Então, reforço o convite. Clica nos botões, nos links que estão na descrição do vídeo, clica no link que o pessoal da minha equipe está enviando no chat e faz a tua inscrição no curso de formação analista fiscal e conta com a minha ajuda para te transformar num especialista da área fiscal, tá? Vamos lá continuar aqui as dúvidas que foram enviadas por vocês, tá? Quando a empresa compra mercadorias, pergunta da Lidiana Araújo, tá? Quando a empresa compra mercadorias com substituição tributária e sem substituição tributária, como calcular no Simples Nacional? Excelente pergunta, Lidiana. Eu vou ter que fazer uma segregação dessas compras, tá? Ela está falando exclusivamente de compras. Vou ter que fazer uma segregação dessas compras. Eu tenho que saber, e aí para isso que existe o CFOP, né, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. A partir do CFOP, eu vou saber quais foram as minhas entradas que estão sujeitas à substituição tributária, quais são as minhas entradas que não estão sujeitas à substituição tributária. Normalmente, aquelas minhas entradas que estão sujeitas à substituição tributária, eu vou lá fazer a proporcionalidade no momento das minhas vendas para excluir aquilo lá no Simples Nacional, para marcar a receita da venda das mercadorias
que são mercadorias que foram adquiridas com substituição tributária para me poder tirar elas da minha receita lá, perdão, no momento de gerar o DAS. Da mesma forma, eu tenho que saber o que é que eu estou vendendo de produtos que são sujeitos ao ICMS normal, porque esses, a receita deles será tributada de ICMS dentro do DAS, tá? Então, o que é muito importante? Você trabalha com empresa comercial, com varejo, atacado, que é optante pelo Simples Nacional, essa empresa vai ter que ter controles auxiliares, ela vai ter que ter um sistema bom. Ah, professor, mas o meu grande problema é esse. O meu cliente não tem controle de nada. O pessoal que trabalha lá no meu cliente não entende de nada de fiscal, não sabe de nada. Pessoal, você precisa agir para corrigir isso, tá? Você precisa agir para corrigir isso, porque o serviço que nós prestamos dentro da área fiscal é um serviço técnico especializado e você não vai poder dar a desculpa de que a penalidade ela foi porque o teu cliente fez algo errado. Não. Lá no FAF, eu te ensino como é que você vai preparar o cliente. E aí eu digo até mais, tá? Ontem eu recebi um print no Instagram, né, que eu achei bem bacana, de alguns alunos do FAF, eles estão comprando o FAF ou indicando a compra do FAF para os empresários, para que o pessoal das suas equipes, o pessoal lá do faturamento, o pessoal lá do setor de compras, eles estudem fiscal e eles entendam a importância do trabalho, do impacto do trabalho deles. Já que a informação nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Então, é muito importante que não só você, mas as pessoas que fazem parte do processo de geração das informações para o setor fiscal tenham minimamente conhecimento sobre a área fiscal, tá? Eu não estou dizendo, pessoal, que você vai exigir que a pessoa que trabalha lá no faturamento, trabalha lá no compras do seu cliente, ele entenda tudo de ICMS. Não, não estou dizendo isso, tá? Mas o que eu estou dizendo é que é importante que essa pessoa que trabalha no setor de faturamento, essa pessoa que trabalha no setor de compras, ela saiba do impacto do erro do trabalho dela na apuração do tributo. Ela saiba o impacto que vai gerar ela botar um CST errado, ela botar um CFOP errado, ela preencher uma alíquota errada, porque isso vai impactar diretamente na apuração do tributo. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas lá, o pessoal lá no meu cliente não sabe nem o que é CST, não sabe o que é CFOP, não sabe o que é alíquota. Tudo bem. Isso é normal, tá? Dos meus clientes, eles também não sabem. Só que saber que eles não sabem não pode ser uma desculpa. Você vai ter que treiná-los. O que é que eu particularmente faço? Eu capacito os colaboradores dos meus clientes. Os colaboradores dos meus clientes, eu faço um treinamentozinho básico com eles sobre o que é CFOP, o que é CST. E, inclusive, viu, pessoal, vou dizer aqui para vocês em primeira mão, um dos módulos bônus que vão ser incluídos no FAF agora, que era uma surpresa, tá? Que é uma surpresa, que eu não tinha revelado para ninguém, estou revelando aqui para vocês em primeira mão, será um módulo que vai ser uma aula onde você vai poder passar essa aula para os colaboradores do teu cliente assistir. Que vai ser uma aula onde nós vamos explicar para eles o que é um CST, o que é o CFOP, o que é uma alíquota, como é que preenche uma nota. Isso, a gente vai fazer uma aulazinha com uma linguagem simples, prática, para que você possa compartilhar isso com os funcionários dos teus clientes. Então, esse é um bônus especial dessa nova turma do curso de formação em analista fiscal. Então, mais uma vez eu repito, se você ainda não fez sua inscrição, clica no link aqui embaixo, clica no link aqui que a Thaís está mandando no chat, faz a tua inscrição, tá? Bom, pessoal, essas foram as principais dúvidas enviadas por vocês durante o intensivão do setor fiscal, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido aí as principais questões. Agradeço a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Agradeço a todos vocês que mandaram as suas dúvidas aqui no chat, tá? Como vocês sabem, eu me concentro muito aqui em responder as questões de vocês, então não fico ligado 100% no chat. Mas não se preocupem, tá? Não se preocupem. Lá dentro do Formação Analista Fiscal, nós vamos tirar todas. E eu garanto, tá? Todas as suas dúvidas
sobre ICMS, sobre Simples Nacional. Inclusive, pessoal, porque o nosso suporte, o nosso tira dúvidas dentro do curso, ele é quase como uma consultoria tributária, tá? Porque você pode mandar dúvidas através do WhatsApp, você pode mandar dúvidas através da plataforma do curso, você pode mandar dúvidas no grupo do WhatsApp exclusivo de alunos, e a gente está sempre acompanhando e respondendo tempestivamente as questões enviadas por vocês, tá? Então, fica mais uma vez o meu convite. Se você ainda não fez sua inscrição no curso de formação analista fiscal, faça agora mesmo. Não deixe para amanhã, não perca mais tempo. Clica no link que está no chat, clica no link aqui embaixo, garante a tua vaga. Não tem choro, tá, pessoal? Quando a gente encerrar essa nova turma, o curso vai voltar para o preço de R$ 1.997. Então, você não vai ter mais desculpas, tá? Você não vai ter mais o que dizer, você vai acabar pagando mais caro. E também, pessoal, eu queria deixar aqui um desabafo, tá? Tem gente que me manda mensagem no Instagram e diz assim, ó, professor, eu tô achando caro o curso tá caro. Pessoal, eu entendo, tá? Eu entendo que normalmente quando você diz isso, você está pensando exclusivamente na sua situação hoje. Mas você precisa ter uma mente pensando no amanhã, pensando na sua qualificação, pensando na sua preparação. O conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, que nunca vão roubar de você. E você vai colher os frutos de investir na sua qualificação. Quando alguém me manda uma mensagem dizendo que o curso é caro, eu me fico surpreso. Eu digo assim, caramba, é sério? Você acha mesmo que esse treinamento está caro? Um treinamento com mais de 300 aulas, onde você tem acesso aos professores para tirar dúvidas, onde nós temos materiais de apoio. Então, geralmente, quando alguém me manda essa mensagem dizendo que está achando o curso caro, eu acredito que a pessoa ainda não tem entendido sobre o que é esse programa de formação. Esse programa de formação, pessoal, é o melhor e maior treinamento da área fiscal do Brasil. E os melhores produtos, eles normalmente, eles não são a preço de banana, né? Eles não são a preço da banana na feira. Eles têm um custo. Vocês estão pagando pela qualidade do serviço, pela garantia. Lembrando que vocês podem fazer a sua inscrição no FAF e acessar os conteúdos por 7 dias para testar, para verificar se é para você, para ter ali suas dúvidas esclarecidas, para acalmar o seu coração. E caso você perceba que o curso não é para você, você pode pedir o seu reembolso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, é interessante que você faça logo a sua inscrição, que você não postergue essa decisão. Nós liberamos a opção de parcelamento no boleto e eu queria te convidar para uma reflexão que ela vai ser assim, de explodir a sua mente, que é assim, ó. Você já parou para pensar o quanto que vai custar para você não fazer parte dessa nova turma? Quanto que vai custar para você ficar de fora do Formação Analista Fiscal? A cada dia que você fica de fora, tem um concorrente seu se qualificando que vai ocupar vagas no mercado de trabalho de salários melhores. A cada dia que você posterga essa decisão, tem mais gente se tornando especialista na área fiscal. A cada dia que você posterga essa decisão, você vai ficando para trás. É por isso que eu recebo tantos depoimentos de gente assim, ó, Felipe, tem fulano de tal aqui no meu trabalho que chegou só tem 6 meses e já está assumindo um cargo de gerência e eu, que estou aqui há 5 anos, há 6 anos, estou estagnado. Mas essa pessoa está investindo na qualificação, está investindo na preparação e aquele carinha que está lá há 5, 6 anos está lá estagnado, sem estudar, sem se preparar, achando que já sabe de tudo e não sabe, tá? Outro detalhe importante, tá, pessoal, é que o certificado do curso de formação analista fiscal, ele é chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, em qualquer lugar do Brasil que você chegar com o certificado do nosso curso de formação analista fiscal, ele vai ser um diferencial competitivo na tua carreira. E outra, esse certificado é assinado por mim, e não são poucos os relatos de alunos que me mandam mensagem e dizem assim, ó, isso me deixa muito orgulhoso, tá, pessoal? De verdade. As pessoas chegam e dizem assim, ó, professor, eu participei de um processo seletivo e quando a pessoa que estava fazendo a entrevista viu que eu fiz o curso do professor Felipe Guerra, fiquei com a vaga. E isso me deixa orgulhoso, isso me deixa completamente ciente de que essa é a minha missão de vida. Então, pessoal,
para mim não me estender demais, porque eu acredito muito naquilo que eu estou oferecendo para vocês, tá? Eu quero te convidar a garantir agora mesmo a tua inscrição, a não postergar mais essa decisão. Eu quero muito te encontrar na nossa área exclusiva de alunos. Um forte abraço e até mais. Vou deixar aqui mais alguns depoimentos dos alunos do nosso curso de formação em analista fiscal, para que você veja a história desses profissionais e se inspire aí a tomar essa decisão hoje. Valeu, um forte abraço e até mais. Oi, pessoal! Queria contar um pouco aqui sobre como o curso Formação em Analista Fiscal do professor Felipe Guerra e do professor Lima ajudou minha vida. Eu sempre trabalhei em empresas privadas como gerente financeiro, coordenadora de escritório e quando meu bebê nasceu, eu tive que pedir demissão para cuidar dele. Foi uma época muito difícil. E quando eu quis voltar para o mercado de trabalho, eu não consegui nada que valesse a pena. Então, eu tive a ideia de montar o meu escritório de contabilidade, home office. Acontece que eu não tinha experiência nenhuma com essa parte do escritório de contabilidade. Aí, meio que nesse período de depressão, perdida, sem saber o que fazer, eu estava olhando no Instagram e vi o curso. E eu decidi comprar, sabendo que ia ser a última compra que eu ia fazer no meu cartão de crédito por conta da crise financeira que eu estava passando, né? Por conta do desemprego. E eu digo aqui pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi o melhor investimento que eu fiz. Eu tenho duas experiências marcantes, pra mim são marcantes, que marcaram o começo da minha carreira como contadora autônoma, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro foi o suporte que eu recebi do professor Marcos Lima, porque o curso disponibiliza um software para prática contábil e eu não estava conseguindo acessar, estava dando problema, estava dando erro e nisso já estava entrando a madrugada. Quando eu estava falando com o suporte entrou em contato com o professor Marcos Lima que me ajudou de madrugada, tentando acessar pelo computador dele, pelo computador da esposa dele. E até que deu certo e eu agradeço muito porque era o horário que eu tinha para estudar. De dia eu tinha que cuidar do bebê, quando ele estava dormindo à noite era o horário que eu conseguia estudar com um pouco mais de calma. E aí ele me ajudou muito, ainda hoje eu sou muito grata, eu queria muito que ele soubesse disso, que eu agradeço muito isso que ele fez por mim. Outra coisa foi que quando eu estava... meu primeiro cliente foi uma empresa desenvolvedora de software. Eu não sabia assim como proceder, eu sabia o beabá, mas cada empresa tem sua atividade, tem suas regras. E foi justamente aí que, por coincidência, eu estava assistindo a aula do curso e essa aula falava da tributação, especificamente dessa parte de desenvolvimento de software. Eu nem acreditei. Caramba, era isso que eu estava precisando. Como é que esse curso sabia? E não deu outra. Eu estudei, eu assisti às aulas, eu me aprofundei no assunto e dei show pro cliente de planejamento tributário, para a empresa dele. Eu falei tudo que pertinente ao ramo de atividade dele, qual era a tributação, qual era a melhor saída. E ele gostou muito disso. Depois daí eu me senti tão segura, tão confiante que consegui outros contratos. Consegui um contrato hoje muito bom, que paga a maior parte das contas do meu escritório. Hoje eu tenho minha independência financeira, hoje eu tenho minha realização profissional. E eu só tenho a agradecer ao professor Marcos Lima, ao professor Felipe Guerra. E agradecer também ao meu bebê, né? Que senão eu não teria tido coragem de pedir demissão e entrar nessa vida que era de incerteza e que agora eu tô vendo que deu muito certo, tá dando tudo muito certo. Eu sei que eu ainda tenho muito a conquistar, mas com a segurança que eu tive nesse curso já foi um bom começo e eu tenho certeza que com os outros cursos que os professores têm a oferecer, só vai agregar para o meu escritório, para meus clientes, todos vão ficar satisfeitos e era isso que eu queria dizer. Obrigada. Oi,
eu me chamo Priscila, sou de Araucária, Paraná, e estou no meu último ano de graduação. Eu notei que na faculdade nós vemos um pouco de tudo, mas nada profundamente. Aprendemos sobre contabilidade pública, do terceiro setor, de agronegócios, controladoria. Mas, quando eu buscando uma formação na área fiscal, quando procurei cursos no mercado, encontrei o do professor Felipe Guerra e achei um ótimo custo-benefício, porque aqui na minha região, os cursos similares são 4 vezes mais caros e o suporte para dúvidas é de apenas 5 meses. Eu amo a didática do FAF, porque eles explicam conceitos técnicos numa linguagem bem acessível. O professor Marcos Lima literalmente desenha para nós entendermos melhor. E eles têm um software contábil que nos ajuda a praticar. Não é um curso teórico. Eu acredito que eu fiz um excelente investimento. Super recomendo o curso. E, gente, não se esqueçam que a contabilidade é linda. E aí, pessoal, venho aqui para falar do curso de formação da analista fiscal do professor Marcos Lima e do professor Felipe Guerra. Quero dizer que é um curso super top, um curso completo, que veio muito aperfeiçoar meu trabalho, minha vida profissional. Me formei no final do ano passado, atuo mais ou menos 1 ano no escritório de contabilidade, trabalho na área fiscal, na área contábil, e sei exatamente da necessidade que temos de ter um curso como esse, de ter uma capacitação como essa, que faz total diferença, desde entender como funciona desde a abertura da empresa, a legalização, os principais órgãos, os principais documentos necessários, também sobre o departamento pessoal, desde o E-Social, apesar que pode modificar, mas quando você aprendeu o E-Social, você está fera no departamento pessoal. E voltando para a área contábil e fiscal, o curso é muito bom. O curso trouxe para mim um entendimento mais adequado com relação à interpretação da legislação tributária. Era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade, e nunca deixo de ter, mas já melhorei muito. E outra coisa que foi um divisor de águas para mim, com relação aos SPEDs, saber quais informações eu estou entregando ao fisco em cada declaração. Se você não sabe isso, fica complicado de você saber se realmente está fazendo um trabalho adequado, se está fazendo um trabalho correto, se você está evitando multa e está diminuindo os riscos para a empresa, né? E para o escritório também. Sabemos que pode ocasionar uma perda do cliente. E aí você no início de uma carreira pode acabar sua carreira por ali, porque já perde a credibilidade e ali você pode perder até seu emprego, né? E o escritório perde o cliente. Então é muito importante um curso como esse que vem para abrir seus olhos com relação à área fiscal, à área contábil e à contabilidade como um todo, que faz total diferença na sua vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para falar do curso de formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra e Marcos Lima. Bom, eu queria falar um pouquinho de como era a minha vida antes do curso, né? Eu acabei de iniciar o curso e também acabei de iniciar aqui na carreira contábil, faz pouco tempo. E isso me gerava muitas dúvidas, principalmente contra algo que a gente chama de que é o monstro aí da contabilidade, que é o tributo chamado ICMS. Então, quando eu comprei o curso, eu fui direto nesse módulo, né, que era um módulo que eu tinha muitas dúvidas. E eu sempre via nas aulas do professor Felipe Guerra, ele falando que o ICMS não é esse bicho de 7 cabeças que a gente vê todo mundo falar. E eu sempre tentei esclarecer dúvidas, falando com amigos, contadores e tal. E mesmo assim essas dúvidas, elas permaneciam. Então, o professor sempre falava que existia um método de se estudar ICMS que facilitaria. E eu, logicamente, fui direto no ICMS, que era o que eu tinha mais dúvida. Quando chego lá, para minha surpresa, existe realmente um método de se estudar ICMS, tá? Que o professor Felipe Guerra deixa muito claro durante o curso, né? A gente começa estudando, por exemplo, a Constituição Federal, no seu artigo 155, tá? Onde a gente estuda na totalidade, passo a passo, do artigo 155, né, que fala sobre o ICMS. Em seguida, a gente passa para a Lei Candir e a gente estuda a Lei Candir quase na sua totalidade. E aí você começa a ligar os pontos.
o que diz a Constituição, o que diz a Lei Candir, e é incrível, pessoal, é incrível como as coisas começam a ficar claras depois disso, tá? O ICMS ele simplesmente deixa de ser um bicho de 7 cabeças, tá? Sai da Constituição, vai para a Lei Candir, depois você vai para a lei que instituiu o ICMS no seu estado, depois você passa para o regulamento do ICMS. Pessoal, garanto para vocês que assim como para mim, o ICMS vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças, tá? Garanto. Eu indico com certeza, o curso de formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra e Marcos Lima. Confesso para vocês que eu passo o dia inteiro trabalhando, ansioso para que chegue a noite, para que eu possa dar continuidade aos estudos referente aos outros tributos e absorver ainda mais conhecimento. Muito obrigado a vocês, professores Marcos Lima e Felipe Guerra. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Meu nome é Yara Braga, eu moro em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Eu tenho 27 anos e sou formada em Ciências Contábeis há 3 anos. Eu já trabalho na área fiscal desde 2014. Eu sou apaixonada no que eu faço, mas eu me sentia muito mecanizada nas minhas atividades. Foi por isso que eu resolvi buscar um curso mais específico que pudesse me mostrar o porquê de tudo aquilo que eu fazia. Foi aí que eu encontrei o curso de formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra e Marcos Lima. Eu resolvi investir. Faltam alguns módulos ainda para eu concluir o curso, mas as aulas são muito bem explicadas, tem uma didática ótima. E o que é melhor, é muita prática envolvida. Não é aquele curso maçante que te deixa entediada de tanta teoria. Não, é a teoria aplicada na prática mesmo. O curso é muito completo. Eu já quero fazer todos os outros cursos que eles oferecem. E eu tenho certeza que será o melhor investimento que eu pude fazer esse ano para tirar os meus projetos do papel. Eu espero poder daqui a um tempo dar outro depoimento confirmando isso. E com certeza eu indico para qualquer colega de profissão que esteja procurando conhecimento de qualidade. Um abraço a todos, até mais! Olá, me chamo Ian Soares Oliveira, sou estudante de Ciências Contábeis e aqui eu vou contar para vocês a minha experiência com o curso de formação em analista fiscal. Bom, eu completei o curso em 2019. Neste período eu estava realizando um estágio e no estágio eu fazia a escrituração de notas fiscais. Eu ficava com um pouco de dúvida. Por exemplo, bom, será que realmente esses impostos estão sendo recolhidos, certo? Então, buscando isso na internet, vários textos sobre as tributações, eu encontrei o curso, formação em analista fiscal, achei bastante interessante todo o conteúdo que ele continha e eu perguntei para o meu chefe na época, olha esse curso, ele realmente é bom? Meu chefe ele olhou todo o curso e falou assim, bem interessante, é bom para tu fazer. Eu peguei e fui fazer o curso. Um curso que ele tem entrega imediata, então assim que eu fiz a inscrição, eu fiz o pagamento, eu já fui olhar as aulas e eu fiquei realmente muito surpreso por tudo que o curso pode te oferecer. Eu encontrei lá tanto a parte teórica como a parte prática, que realmente acontece no dia a dia. E através disso, eu consegui deixar de ser apenas mais um estagiário para a empresa, para ser o estagiário da empresa. Eu consegui identificar alguns erros que vinham nas notas fiscais. E eu passava para o meu chefe, isso aqui realmente não está condizendo com o que tem na lei. E eu fui muito parabenizado na empresa por todo o meu trabalho, por tudo que eu estava fazendo de diferente. Que não era apenas fazer a escrituração, mas atuar de forma analista, que é o que o curso te proporciona. Você atuar de forma analista na área fiscal. Muito obrigado a todos os professores, a toda a equipe do FAF, que sempre deu todo o suporte para todas as dúvidas que eu vinha a ter durante o curso. Olá galera, meu nome é Tamires, sou da cidade de Balsas, no sul do Maranhão. Sou aluna do curso de formação em analista fiscal e hoje eu vim compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês. Hoje sou contadora, mas muito antes de ingressar na faculdade eu já tinha o desejo e a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a área fiscal e tributária. Procurei vários cursos complementares nessa área, mas não me senti preparada ainda para trabalhar na área fiscal. Acabei me tornando especialista em recursos humanos, segui uma outra área, mas não me sentia completamente realizada profissionalmente.
Então, no início de 2019, iniciei um MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, e foi lá que eu conheci o trabalho do professor Felipe Guerra. Comecei a segui-lo nas redes sociais, vendo as dicas diárias, vendo todo o seu trabalho e vi a divulgação do curso de formação em analista fiscal. Logo, eu já me inscrevi no curso e um dos primeiros pontos positivos foi a agilidade de toda a equipe do professor Felipe Guerra, desde o primeiro contato, a apresentação do curso, até a liberação do curso. Foi tudo muito rápido, eu já comecei a estudar no mesmo dia. Os professores Felipe Guerra e Marcos Lima têm um domínio muito grande sobre o conteúdo e é muito prazeroso saber que nós estamos aprendendo com profissionais que são referência nessa nossa área. Além disso, o curso é muito completo, as aulas elas são divididas de forma que o estudo não fique cansativo. Sem dúvidas, esse foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida profissional. E para aquelas pessoas que, assim como eu, não tinham um conhecimento muito claro sobre o que acontecia no dia a dia do setor fiscal, que querem conhecer tanto na teoria como na prática, eu indico o curso de formação em analista fiscal. Fala pessoal, meu nome é Edvan Ferreira, eu falo aqui de Fortaleza, Ceará. Eu sou desenvolvedor de software e administrador de banco de dados. Pode parecer estranho alguém da área de sistemas comerciais estar aqui fazendo um depoimento para um curso de formação de analista fiscal. Mas saiba que desenvolvedor de sistemas, proprietário de software house, tem que entender de tributação sim. E o que eu posso afirmar seguramente para vocês é que o FAF ele foi um divisor de águas na minha vida profissional e na nossa ferramenta, né? Graças ao FAF eu aprendi a estudar de verdade. O professor Felipe Guerra ele menciona um erro clássico que é estudar ICMS iniciando pelo regulamento do seu estado. Até brinca com isso, né? E eu cometi esse erro. Achava que se eu sou do Ceará, eu tenho que estudar o ICMS pelo regulamento do meu estado. Não é bem assim. Você vai entender isso no FAF. Isso se chama método. Outra coisa que eu sou muito grato ao professor Marcos Lima é que hoje eu entendo uma apuração do Simples Nacional, ainda mais pelas novas regras, né? Tem uns nuances aí, né? E graças a isso nós conseguimos implementar melhorias significativas no nosso DRE, que apesar de ser um relatório gerencial no nosso sistema, contém lá seções fiscais, né? Outra coisa que eu acho muito bacana é a equipe do FAF, o zelo que eles têm pelo aluno, né? Sim, tem uma equipe lá, o curso não é feito por uma ou duas pessoas, tem uma equipe lá por trás, né? Preocupada em responder rapidamente às dúvidas dos alunos e em seguida postar numa plataforma, tem lá uma plataforma para que você consulte se outro aluno já teve aquela dúvida. Existe uma preocupação em fazer reuniões semanais para mitigar as dúvidas que os alunos postaram na semana anterior e traz sempre professores diferentes para isso, né? E outra coisa que eu analiso antes de adentrar no curso é a contribuição que o autor ou os autores dão para a comunidade, né? E a variedade, diversidade de conteúdo já publicada pelo professor Felipe Guerra e pelo professor Marcos Lima já dão a eles as credenciais para que eles sejam as autoridades que eles são hoje no âmbito fiscal e contábil. Então, eu não me arrependo de ter ingressado no FAF. Valeu cada centavo investido. Então, se você está aí hesitante, eu tenho certeza que você vai ser o próximo a gravar um depoimento como esse em agradecimento a eles. É isso aí. Olá, tudo bem? Sou Alain, natural de Ribeirão Preto. Trabalho com consultoria tributária atualmente. Me graduei em administração de empresas pela Facam, em direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru e cursei matérias esparsas em graduação em economia na Unicamp. E conheci o curso de uma forma acidental, eu logo olhei o conteúdo programático e foi a paixão à primeira vista. Gostei muito do conteúdo programático, logo assisti algumas aulas e entendi que não tratava sobre o conteúdo programático, abrange uma vasta e seleta área da parte fiscal e tributária. Contava com uma metodologia muito boa, com professores muito bons, muito capazes, e essa dinâmica, essa sinergia foi o que me definiu para eu pender para o lado
da formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra e do professor Marcos Lima, que aqui saliento que são excelentes professores e profissionais, e de forma que eu consegui aprender temas que eram de extrema complexidade para mim pessoalmente, como por exemplo ICMS, dada a vasta legislação que temos e a aplicação prática. Tive, de certa forma, uma fluidez no aprendizado muito boa. E eu aqui recomendo para quem está com a dúvida de devo comprar ou não deve comprar, é investimento para a vida, é investimento muito mais que profissional, porque vai te capacitar para dar uma resposta rápida para o seu cliente, para ter assertividade na hora de você fazer uma análise fiscal, ou até mesmo na parte prática do SPED fiscal, que você precise, ou qualquer outra ferramenta. E essa sinergia é excelente, porque vai combinar teoria juntamente com a parte prática, que é o que a gente vem defasado da graduação, que a gente nunca tem na graduação. Se é muito boa a teoria, não tem bem a parte prática. Ou se é muito boa a parte prática, não vem muito bem a teoria. Então, você fica com um gap de algum lado. E esse curso, ele proporciona exatamente isso. Ele retira esses pequenos defeitos que você vem da graduação. Recomendo demais o curso. Gostaria de agradecer aos professores, agradecer o material disponibilizado. Inclusive, fica aqui o bordão feito pelos professores, né? A área fiscal não é para amadores, assim como o Brasil também não é. Muito obrigado e até breve.